levantando-se contra mim foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-la. De forma organizada e ajudado por outros dos espectadores ansiosos, dirigiu ordenadamente os doentes para mim, para que eu pudesse atendê-los, segundo as suas necessidades mais profundas. No final, sentindo-me cansado, meu anfitrião convidou-me a voltar para casa e jantar. Despiu aqueles a quem eu não tinha sido capaz de curar por falta de tempo. Assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva, tanta coisa para falar, tanto para celebrar, tanto para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova. Eu sabia que havia sido aceito por muitos por dizer a verdade do que havia visto no deserto. E assim continuou por muitos dias. As pessoas vinham de longe para ver-me. Zedequias e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão, para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos por aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinam as pessoas na miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que logo eu percebi que precisava achar meus próprios ajudantes em quem eu pudesse confiar, para me auxiliar. Já era hora de Zedequias voltar a conduzir o seu negócio de couro, que ele vinha deixado de lado. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos. Quando veio a mim a convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha, retornei a Cafarnaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntarem-se a mim. Quando os chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim, assim que comecei meu trabalho entre as pessoas. Deixei meu anfitrião à casa de Zedequias, que me assegurou entusiasmo que eu poderia retornar a qualquer momento. E foi assim que comecei minha missão, como mestre e curador peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado com alegria me ajudar. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles, primeiro o fundamento de tudo o que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que, apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos. Quando falei da minha total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom, quando crianças e inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi suas expressões mudarem para aceitação e em seguida para concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinha tido coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estavam mais sós em suas residências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Disse que chegou o momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida.
Queria mudar e senti fortemente que deveria ir até João Batista como ponto de partida para começar uma nova forma de vida. Descrevi o que aconteceu durante o batismo e minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus ensinamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade, que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai e que esta natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que em seu íntimo se afastava do Pai, por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho, de volta ao pleno contato com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus governado pelo Pai. E o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria então o propósito de sua existência. Enquanto conversava com os meus discípulos, via suas reações refletidas em seus rostos. Toda dúvida havia desaparecido. Havia agora um resplandecer de luz, de compreensão e alegria. Esses jovens tornaram-se fiéis, entusiastas e exclamaram: estas sim são boas novas. Entretanto, após a aceitação de tudo o que eu dissera, houve momentos em que se perguntavam se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendi aquilo, dispôs-se e desfazer-se da imagem de Jeová, tão profundamente gravada em suas mentes, requeria uma grande dose de coragem. Havia momentos em que falavam entre si e questionavam quem era este homem que pretendia tais maravilhas. E se viesse comigo, afinal, eu fosse realmente um mensageiro de Satanás? Eles seriam severamente castigados por Jeová. Eles tinham muito a perder, sua posição na sociedade como jovens. Homens sombrios, sóbrios e trabalhadores. Sua reputação como comerciantes e artesãos, a perda de suas rendas e o maior obstáculo de todos, a provável ira e rejeição de suas famílias. O que eles recebiam em troca? Disse então que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena por sua ajuda na propagação do Evangelho da Boa Nova. Eu não tinha dúvida alguma de que, onde quer que fôssemos, receberíamos alimento e refúgio e que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteria com saúde. Poderia também prometer que, se eles se voltassem para o Pai e confiassem no Pai, a cada passo do caminho, seriam tão felizes como nunca havia sido antes. Experimentariam o reino dos céus, por eles mesmos, na medida em que deixassem de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros. Seriam testemunhas de curas e essas aumentaria a sua fé e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodos da jornada. E assim começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Enviei à minha frente estes jovens para as cidades que iríamos visitar. Ao chegarem, diziam às pessoas da cidade que se juntassem para escutar a boa nova do reino dos céus. As pessoas ficavam surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam que fosse buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficariam sabendo do que se tratava.
Quando Jesus chegasse, e também haveria curas de seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a boa nova, e logo estavam reunidos, formando uma grande multidão. Eu, que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas que ameaçavam os pecadores com violência, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para ir ao encontro dessas multidões. Eu tinha a minha boa nova para compartilhar com eles e iluminar o seu dia, além de curar suas doenças e aflições, para encher de alegria suas vidas. Antes, eu circulava entre as pessoas, egoisticamente e com as mãos vazias, aceitando sua boa vontade. E, às vezes, generosidade com pouca gratidão. Agora eu vinha com uma abundância de possibilidades vivificantes para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minhas palavras e tomar medidas para melhorar sua qualidade de vida. Quero que você que está lendo estas páginas compreenda plenamente minha posição naquele tempo, meu estado de consciência, depois de minha iluminação no deserto e a pessoa que eu apresentava aos meus conterrâneos como Jesus. Foram feitas tantas conjecturas a meu respeito que devo contar a verdade a vocês. Nasci para ter um bom físico. Quando amadurecesse, fortes traços aquilinos, uma inteligência notável e uma facilidade para a mímica e o riso. Mas como muitos de vocês hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minhas maneiras eram os que se poderiam descrever como abaixo do que deveria ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irreverentes. Eu fazia as pessoas rir. Eu era amado pelos homens e mulheres com quem se misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso, o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga em Nazaré. Enquanto minha mãe cuidou da minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento e da iluminação que me foram dados no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita confiança: ninguém além de mim viu o Pai. Eu sabia que tudo era que os homens sinceramente acreditavam. Era um falso, irreal. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para esta missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com a energia física, a vitalidade para falar e a capacidade de conceber parábolas significativas para transmitir as mensagens com sucesso e de uma forma que nunca será esquecida. Além disso, eu compreendia os meus companheiros muito bem, devido à longa associação que tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados. Sabia os que o fazia rir e os que o induzia a zombar e a escarnecer todos os risos e pretensiosos. Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosa e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como seu orgulhoso espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais, de mão e de joelho,
mas a quem desprezavam por trás das portas fechadas. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Eu já havia pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofrido suas ansiedades. Em tempos de privações e me sentindo impotente nas garras do governo romano. E agora sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade do Deus universal, eu podia claramente perceber a insensatez das autoridades judias, que punha sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea e uma total contradição com a verdade do ser. Esta situação me causava profunda irritação. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina, dirigido por minha paixão pela verdade e compaixão pelo próximo. Por isso eu me chamei Filho do Homem, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e assim ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Por este motivo, ainda que eu soubesse desde o início de minha missão que haveria um preço a pagar por tudo o que me propus a fazer, virar de ponta cabeça e pelo avesso o mundo conhecido dos judeus. Estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar, porque amava as pessoas com o amor do Pai, que fluía do meu coração e ser. Pois o Pai, amor, é a essência do dar, dando-se Ele mesmo no ser e existência visíveis no crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação tornada visível. Eu sabia que era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não como eles supuseram e ensinaram durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria, porque amava tão profundamente a raça humana. Eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. Esta é a verdade sobre minha crucificação, e todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. Estas eram as percepções, os desejos, as intenções, os objetivos e os pensamentos que levava em minha mente e coração. Esta era a roupagem mental emocional terrena que cobria minha consciência espiritual oculta na cabeça e figura de Jesus. Esta era a minha consciência espiritual, canalizada nos pensamentos e sentimentos que me impulsionaram a empreender uma jornada de 3 anos, para levar às pessoas aquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final de sua própria forma cega de pensar e sentir, a qual criava suas próprias vidas turbulentas. Eu verdadeiramente acreditava que, se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam por mudar sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida que conduz o reino dos céus. Para este fim,
eu estava disposto a dar minha vida. Por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira missão foi distorcida até não ser mais reconhecida. O propósito dessas cartas é o de trazer às pessoas desta nova era a verdade sobre o que eu era, o que eu realmente falei para as multidões na Palestina. Portanto, voltando ao relato daquela época, deixe-me retroceder a um dia especial que deu fruto entre meus ouvintes e que produziu uma impressão duradoura nas mentes de meus discípulos. Assim, para mim também, esse foi um dia especialmente significativo. Eu me distanciei por um tempo da pressão das pessoas, indo às colinas rezar e meditar, buscando recarregar minhas baterias espirituais, fazendo uma profunda, forte e mais poderosa conexão com o Pai dentro de mim. Esta conexão era tão rapidamente obscurecida no interior de minha consciência, quando estava ocupado entre as multidões, que eu estava exausto. Chegando à caverna que utilizava quando me encontrava naquela área, puxei um pedaço de pano que ficava escondido sobre uma pedra e me deitei para dormir. Ao invés de dormir, no entanto, senti imediatamente o fluxo da vida divina. O Pai e o cansaço foi dissolvido enquanto meu corpo era carregado com o poder que é a fonte criativa de todo o ser. Bem, caros amados ouvintes, aqui nós vamos ficar com a nossa leitura e no próximo programa, que será, na sexta-feira às 20 horas, estaremos continuando. Mas antes, quero fazer-te um convite. Nós estamos aí com o novo ciclo, de Ho Oponopono, onde nós estamos trabalhando, nós estivemos trabalhando durante o mês de janeiro com o Lorde Ganesha e mais o Ho Oponopono, onde fez maravilhas, muitas maravilhas, E eu tenho até depoimentos lindos das pessoas a respeito. Vou trazer no próximo programa depoimentos que tem para vocês como foi esse ciclo. E vem fazer um convite, vem participar conosco. Vai iniciar no dia 31 de janeiro um novo ciclo. E dessa vez vai ser com o amado Mestre Ascenso Saint Germain, que nós estaremos com o Rosário da Abundância. O Rosário da Abundância com o Ho Oponopono, O que quer dizer prosperidade e abundância? A prosperidade e a abundância, ela está ligada à nossa vida espiritual. Nós temos que ter um olhar diferente o que é prosperidade e abundância. Conforme mudamos essas escamas dos nossos olhos com a quarta de Cristo, que vocês estão ouvindo, e mais um trabalho como esse, você vai começando a observar que você tem uma vida próspera, você tem uma vida abundante. Quando a gente passa a perceber que somos prósperos e abundantes, realmente as coisas começam a fluir. E você começa a ver, poxa, eu estava criando, criando coisas da minha cabeça. E olha aí quanto eu sou próspero e abundante. Olha, você consegue encontrar aquela chavinha para fazer a mudança na sua vida. Principalmente financeira e profissional. Você encontra. Eu não estou aqui querendo fazer uma proposta mágica para vocês desse trabalho, não. Porque o ano passado foram 277 dias de meditação, de Ho Oponopono, e sempre com uma sequência, todo ciclo vem diferente, vem trazendo uma energia com uma proposta de trazer a prosperidade e a abundância. E este grupo que já me acompanha, junto comigo, tem observado o quanto eles são prósperos e abundantes, o quanto eles estão transformando a vida deles. E isso é fato. Porque as escamas dos nossos olhos espirituais começam a cair. E nós vamos vendo o que realmente é. Então vem, participa. Como é que você entre em contato comigo? Com maiores informações, Vera, por favor, como é que eu participo desse ciclo?
me procure o mais rápido possível no WhatsApp pelo número 61 982 83 3440. Repetindo, 61 982 83 3440. Eu ouvi a Rádio Luz Radiônica e quero saber e ter mais informações sobre o próximo ciclo com o Saint-Germain. E aí eu vou te passar todas as informações. É simples, gente. É simples. Se permitam a estar envolvido nessa energia. Além do Rosário de Saint-Germain, nós vamos estar fazendo o Ho'oponopono. Olha que coisa gostosa. Nós estamos limpando. E é tudo muito intuitivo. As meditações. Você está vendo isso? É o Rosário e pronto, é só isso? Não. Ali quem manda é a espiritualidade. Ali é essa conexão. Você não quer fazer a meditação, não quer se conectar com o seu divino, não quer se conectar com Cristo em você? Essa é a oportunidade. Você que está me ouvindo aí com as cartas de Cristo, esta é a oportunidade. E olha, se eu alcançar 80 participantes neste ciclo, vai ser sorteado o caderno de petições de Ho'oponopono, que é elaborado por mim com 70 petições, que eu estarei enviando no formato de PDF para o e-mail do ganhador. Olha lá, é 70 petições de Ho'oponopono. Se alcançarmos 80 participantes, sim, nós teremos um sorteio dentro deste ciclo. Aqui vou me despedindo de vocês, dizendo: a paz começa comigo, a paz começa contigo, e juntos somos mais. Aloha, aguardo o seu contato. Rádio Luz Radiônica, a luz para todo o planeta Terra, o nosso querido planeta azul.